Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, complexos da teologia, a escatologia dispensacionalista. Pense nisso como um mapa dos eventos futuros baseado nas profecias bíblicas. E o nosso foco vai ser bem específico, a peça-chave de todo esse quebra-cabeça, a famosa 70ª semana de Daniel. Antes de mais nada, é importante a gente alinhar as expectativas, certo? Todo este estudo que vamos fazer aqui é baseado no material do professor pastor Welber Santos, e a linha de pensamento que vamos seguir é bem específica. Primeiro, é dispensacionalista. O que isso quer dizer? Basicamente que a história é vista em diferentes fases, ou dispensações. Segundo, é pré-tribulacionista, ou seja, a ideia de que a igreja vai ser retirada da terra antes daquele período de grande tribulação. E por último, é pré-milenista. Isso significa que a volta de Cristo acontece antes do seu reino de 1000 anos aqui na terra. Entendido? Esse é o nosso ponto de partida. Então, o nosso caminho vai ser bem claro. A gente começa entendendo o que é esse estudo das últimas coisas, depois a gente fala sobre o arrebatamento, mergulha na semana decisiva de Daniel, e daí segue para o retorno do rei, o reino milenar, e fechamos com o juízo e a eternidade. Vamos lá? Certo, então vamos começar pelo começo. Antes da gente sair detalhando os eventos, é super importante entender uma coisa. Por que estudar isso? Qual é o sentido de olhar para o futuro, para a profecia? A palavra que define tudo isso é escatologia. É um nome que pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Vem do grego eschatos, que quer dizer último, e logos, que é estudo. Juntando tudo, é o estudo das últimas coisas. É a parte da teologia que se dedica a entender o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos e como os planos de Deus vão se cumprir. E olha só que interessante o que o profeta Amós diz. Esse versículo muda tudo. Ele mostra que, a partir dessa ótica, estudar profecia não é tentar adivinhar o futuro ou especular. É, na verdade, tentar entender um plano que o próprio Deus já revelou. A escatologia, então, é essa busca por compreender o que já foi comunicado sobre o que está por vir. Tá, mas na prática, qual o propósito disso tudo? Bom, a ideia aqui é que o objetivo não é de jeito nenhum causar medo, muito pelo contrário. O estudo das profecias serve para fortalecer a nossa fé na palavra, para nos motivar a viver de uma forma mais vigilante, mais santa. Também serve para despertar aquele senso de urgência para evangelizar. E talvez o mais importante, para trazer consolo e segurança. Saber que, no fim, a história tem um propósito e um final de vitória. Beleza, com essa base estabelecida, vamos avançar na linha do tempo, e o próximo grande evento no calendário profético, segundo essa visão, é o arrebatamento. É ele que, digamos, fecha o capítulo da Era da Igreja, que a gente vive hoje, e dá o start na contagem regressiva para os eventos finais. Agora, atenção aqui, porque este é um ponto crucial e que muita gente confunde. Arrebatamento e segunda vinda não são a mesma coisa. São dois eventos diferentes. Vamos ver. No arrebatamento, Cristo vem para buscar a sua igreja. O encontro é nos ares e isso acontece antes da tribulação. É um evento de resgate. Já a segunda vinda é quando ele vem com a sua igreja de forma visível para a terra. E isso acontece depois da tribulação. É um evento de juízo e de conquista. Percebe a diferença? É fundamental. Ok, agora a gente chega no centro de tudo, no coração do nosso estudo, a 70ª semana de Daniel. Pode acreditar, esse é o eixo em torno do qual toda a profecia do fim dos tempos, nessa perspectiva, gira. Estamos falando de um período de 7 anos em que o foco de Deus volta a ser, especificamente, a nação de Israel. Para a gente entender isso, essa linha do tempo ajuda muito. A profecia de Daniel 9 fala de 70 semanas, mas atenção, não são semanas de 7 dias. Cada semana representa um período de 7 anos. A conta é a seguinte: 69 dessas semanas já se passaram. Elas cobrem o tempo desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias. Aí a profecia faz uma pausa, um intervalo, que é exatamente a era da igreja, o tempo em que estamos vivendo agora. O que falta? Falta uma última semana. Uma semana de 7 anos que ainda está no futuro. E o que vai acontecer nessa última semana? O versículo-chave é esse aqui, de Daniel 9:27. A profecia diz que uma figura, que entendemos como anticristo, vai fazer uma aliança de paz com Israel por exatamente uma semana, ou seja, 7 anos. Só que bem no meio desse período, ele vai quebrar esse acordo. E essa traição é o que muda tudo, é o ponto de virada.
Então, essa semana de 7 anos se divide em duas partes bem claras: 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. A primeira metade é marcada por uma falsa paz. O anticristo surge como um grande líder mundial. Mas a segunda metade, essa sim, é chamada de a grande tribulação. Ela começa quando ele quebra a aliança, e aí o mundo mergulha num período de caos e perseguição como nunca se viu antes. E durante todo esse período de 7 anos, o livro de Apocalipse nos mostra que Deus vai derramar uma série de juízos sobre a terra. E a intensidade vai só aumentando. Começa com a abertura dos 7 selos, depois vem as 7 trombetas e, por fim, o clímax do juízo com as 7 taças da ira de Deus. É uma escalada de eventos. Mas essa história não termina no caos. Pelo contrário, a gente avança agora para o grande clímax. A tribulação chega ao fim com uma intervenção direta de Deus. O ponto final de toda a rebelião humana se concentra em um evento, a Batalha do Armagedon, que culmina com o retorno visível e glorioso de Cristo à Terra. Imagina a cena. A tensão está no máximo. Os exércitos do mundo inteiro, liderados pelo Anticristo, se reúnem com um objetivo: destruir Israel. É o ato final de desafio contra Deus. E a pergunta que fica no ar é: como isso vai acabar? E a resposta vem dos céus, como uma das cenas mais incríveis de toda a Escritura. O céu se abre, e de lá vem Cristo, mas não mais como o cordeiro que foi sacrificado. Agora ele vem como Rei dos Reis, um guerreiro montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. Ele vem para julgar e para guerrear com justiça. E o resultado dessa batalha? É instantâneo, é decisivo. O anticristo e o falso profeta são derrotados. Os exércitos deles são destruídos. E o grande arquiteto de toda a rebelião, Satanás, é preso por 1000 anos. Com isso, o caminho fica livre para a próxima fase do plano de Deus. Então, com o mal finalmente contido, a Terra pode respirar. E a gente entra numa era totalmente nova. É a próxima etapa nesse cronograma profético: o reino milenar. Sim, um período literal de 1000 anos, em que o próprio Cristo vai reinar fisicamente aqui na Terra, com seu governo centralizado em Jerusalém. E não há dúvida sobre a duração. O texto de Apocalipse fala claramente em 1000 anos. E nessa linha de interpretação, isso é literal. Não é algo simbólico, não é um reino só no coração das pessoas, é um governo real, físico, de Cristo sobre todas as nações da Terra. É a prova final da fidelidade de Deus em cumprir o que prometeu. E como vai ser esse reino? Dá para imaginar? Vai ser um mundo completamente transformado. Pense em paz, paz de verdade em todo lugar. Justiça absoluta. A própria natureza, os animais, tudo vai ser restaurado. E o mais incrível, o mundo inteiro vai adorar o verdadeiro rei. Vai ser um tempo sem igual. Mas a história não para aí. Depois desses 1000 anos, a gente se aproxima da conclusão de tudo. Chegamos aos eventos finais, que vão encerrar o tempo como a gente conhece e dar início à eternidade. E aqui tem outra distinção importante para a gente não confundir. O reino milenário e o estado eterno são coisas diferentes. O milênio dura 1000 anos, acontece numa terra restaurada e vai ter tanto gente com corpos glorificados quanto pessoas mortais. Já o estado eterno, bom, esse é para sempre. É numa criação completamente nova, um novo céu e uma nova terra, onde só vão habitar Deus e os salvos já com seus corpos glorificados. É a perfeição final. Essa passagem para a eternidade acontece numa sequência de 3 eventos finais. Primeiro, depois dos 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo, tenta uma última rebelião e é derrotado de uma vez por todas. Depois disso, vem o juízo do grande trono branco, o julgamento final de todos que rejeitaram a Deus. E, por fim, a criação que a gente conhece dá lugar aos novos céus e à nova terra. E a gente termina com a mesma frase que encerra toda a Bíblia. Uma frase que, dentro dessa visão teológica, é muito mais do que um ponto final. É a essência da esperança. É o desejo profundo de ver tudo isso se cumprir. É a maior expressão de fé de que o plano de Deus vai se completar. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E dá uma curtida aí, comenta, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. E, se você puder, traga aqui um feedback em relação ao que você assistiu, se você gostou do formato, outras ideias que você tenha, tá bom? Fico te esperando, muito obrigado, até mais, Deus te abençoe e tchau, tchau.